Bom dia, bom dia. Primeiramente, agradecer a presença de todos, né? Eu acho que essa ideia realmente de fazer esse fórum, eu acho que ela surge de todos nós, né? Eu acho que principalmente pela característica do que essa ideia aqui se constitui. Eu acho que por ser uma situação neutra, é isso que a gente quer colocar para todos. Aqui não tem o curso de psicologia da Universidade de tal. Aqui tem coordenadores, professores de ética, responsáveis técnicos de clínica, enfim. A ideia é a gente realmente, a partir do alimento aqui que a Raquel nos trouxe, e outras coisas que são algumas inquietações que nós temos, a gente poder discutir de uma forma tranquila, né, a questão da psicologia e a questão da formação da psicologia, que é o que tem nos incomodado, né? Então eu gostaria até de colocar para vocês uma iniciativa que eu tive lá em 2005, que esse histórico desse fórum surgiu lá, e que a gente realmente começou a partir disso a trazer essas inquietações aqui para dentro. Antes mesmo de acontecer todas as associações que existem hoje, a BEP, enfim, todas as associações que estão lá discutindo e vão continuar discutindo. E a nossa ideia não é entrar nesse viés, a nossa ideia é realmente a gente trazer para um momento assim nosso, né, e que a nível Paraná a gente possa também ouvir as nossas questões e a partir disso alimentar esse debate, essa discussão, enfim, que é uma coisa própria nossa, tá ok? Então eu gostaria que vocês realmente pensassem dessa forma, para a gente poder pensar de forma bastante livre. Então nós aqui só somos facilitadores, na realidade, né? E estamos aqui com a ideia de participar também, conhecer também, trocar ideia também, para que a gente possa sair daqui com, sei lá, um pensamento diferente ou até uma reivindicação nacional, não sei. Pode ser que surja daqui um movimento que a gente possa fazer um apelo, de repente, ao próprio Conselho Federal, um apelo à BEP, enfim, a alguma instituição que a gente acha que possa nos representar dentro daquilo que a gente coloca, né? E a gente daí partir aí com um momento próprio, tá? Então, eu parabenizo a todos que estão aqui, eu acho que aceitaram o desafio e a gente pode aí realmente partir com uma discussão geral. Eu vou passar aqui também para a nossa colega Mari. Eu fico também bastante feliz em estar aqui, podendo dar continuidade a uma ação que já iniciou em 2012, se não me engano, que é a reunião dos responsáveis técnicos pelo serviço escola, e ter essa possibilidade nessa gestão de novamente ter esse encontro concretizado. E durante a fala da Raquel, eu fiquei meio desesperada, com vontade de chorar, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande nas mãos. E parece que por mais que a gente esteja o tempo inteiro questionando, tentando fazer diferente, a gente não consegue chegar onde a gente gostaria de chegar, né? Então eu penso que talvez a gente unindo os esforços, isso fique mais fácil. Porque no dia a dia, dentro das instituições, acho que todo mundo aqui sabe o quanto é difícil a gente conseguir aquilo que a gente almeja, né? Por causa de todas as dimensões e os aspectos que estão envolvidos, né? Se fosse só a nossa vontade, o nosso fazer, seria muito mais fácil, mas a gente se depara, às vezes, com obstáculos que não dizem respeito à nossa prática somente. Então, acho que é um bom momento para que a gente possa juntar esse desespero e tentar chegar numa tranquilidade maior. Obrigada. Vou passar aqui para o nosso colega de juntas, né? Bom dia a todos, né? Eu diria assim, até aproveitando o momento do vídeo, né? Tem um momento que a gente tem que soltar os cachorros, né? Para tentar transformar a psicologia, né? De uma forma em que a ética, né, seja um processo a ser valorizado.
Eu diria assim, que uma discussão, né, que permeia todo o processo, né, do trabalho psicológico, e quando a gente assume essa discussão que a Raquel trouxe de uma postura ética, ela tem que ser levada em conta nesse olhar histórico da sociedade onde a gente vive, né? Sociedade é essa que a gente tem. Onde a questão ética, a gente percebe que é um discurso bastante forte, mas uma prática bastante mínima. A ética vale para o outro, né? Não vale para mim. E quando a gente se depara, né, dentro da construção, né, e da formação em psicologia, os anos iniciais, os alunos ainda não têm essa experiência da discussão, do debate, da humanização, ou desse olhar, né, tanto que quando a gente pergunta para o aluno, pelo menos nas nossas experiências, que curso de psicologia, por que o curso de psicologia? Boa parte do discurso está relacionado a conhecer-se, a conhecer o outro, mas num viés clínico. E não nesse viés de ter um olhar social, um olhar educacional, um olhar jurídico, um olhar do esporte, que a gente tenta, ao longo do curso, tentar mostrar para o aluno que psicologia não é somente essa determinação histórico-social que veio se dar lá na sua formação nos anos 50, 60, dentro da nossa realidade brasileira, mas um olhar em que a psicologia possa ampliar toda uma dimensão. E a construção ética, né, ela perpassa primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. E muitas vezes o aluno tem a disciplina lá no quinto ano. Lá no quinto ano que ele vai tomar conhecimento que existe um código de ética, que a gente sabe que é muito mais moral do que ética, né? Porque à medida que a gente estabelece regras, né? Então pode, isso deve, isso não deve. Ele se caracteriza mais como normas morais. E o indivíduo tem que entender o código e as normas colocadas como princípios da relação de vida, da transformação. E eu penso que a ética deveria ser um processo todo transversal. Deveria estar lá no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, fazendo parte da vida do indivíduo. E a gente percebe essas dificuldades, que é uma fragilidade, né? Quando a professora disse ali, né? Às vezes a gente fica desesperado, né? Porque o aluno que se forma lá no quinto ano, quando adentra ao mundo do trabalho, ele vai se deparar com toda uma situação de que vai agir conforme a cabeça dele. E como a professora Raquel colocou ali, né? E não como o saber científico, a discussão teórica, conceitual, a aplicação do conceito teórico na realidade prática. E a gente tem que fazer todo um processo de mudança, de transformação, que cabe não só a professores de ética, mas a todo professor. Quando vai trabalhar história da psicologia, desenvolvimento humano, a minha linha teórica, dentro lá dos anos que se tem, dentro dos estágios, ou seja, tem que ter toda uma ampliação para que a gente perceba, né, que a ética é um processo de transformação da sociedade, muito mais do que só a transformação da psicologia, né? Então, o olhar, eu penso sempre, né, que a gente tem que ter uma mudança, como a professora Raquel comentou ali, né? A psicologia deve auxiliar na transformação da sociedade, né? Não meramente na empregabilidade ou uma situação qualquer que envolva a psicologia como uma área específica. Bom, obrigado, né? E a gente pretende também trabalhar, debater com vocês esses contextos e situações. Bom, infelizmente a Raquel, como ela mesma explicou, não pôde estar aqui conosco. A gente soube essa informação na quarta-feira, né? E a gente ficou bastante preocupado porque é um estado de saúde do marido dela, né? Ele está numa UTI, num estágio bem complicado. Então, realmente isso que dificultou a vinda dela para cá. Mas a gente agradece aí de coração o que ela fez, porque ela gravou um vídeo de 1h e pouco, né? Quer dizer, se predispôs a isso também, dentro do momento que ela está vivendo, pessoal bastante complicado, e trouxe para nós uma série de informações aí, que, né, reflexões principalmente, né, que vale a pena a gente trocar algumas ideias por aqui. Tá? Não temos nenhuma pretensão de fazer o papel dela, né, porque ela tem uma propriedade de conhecimento totalmente próprio, né, mas a gente gostaria de aproveitar o momento de colocação que ela teve para a gente poder refletir entre nós aqui, né. Então, coloco para vocês agora o microfone, quem quiser fazer alguma colocação sobre o que foi colocado aqui, para a gente começar o nível de debate, enfim. Acho que é um espaço legal, um espaço muito bom de construção do saber, e eu fico, enquanto a Raquel falava, né, e a apresentação de vocês também, uma coisa que me chama a atenção, eu já participei em outros espaços do CRP, não aqui, mas era da Comissão de Ética também, é que existe uma discussão muito forte, mas ainda parece que há uma insistência na ética personalista. A minha ética. Então, as pessoas se apropriam
do Código Moral de Ética, concordo com você, de ter um Código Moral, mas que dá alguns caminhos, né? E às vezes as resoluções ficam como algo de castigo. É como se a resolução fosse do Conselho Regional. É como se não houvesse aí toda uma construção de conselhos regionais junto ao federal para que determinadas resoluções acontecessem. Por exemplo, aquela de 99, né? É a questão da homossexualidade, né? Algumas pessoas ainda, por mais que tenha a resolução como norte, ainda pensam, ainda falam em homossexualismo com um discurso na ética pessoal. Aí cai na moralidade, né? Então, assim, eu não sei como que são os outros... Eu trabalhei com ética há algum tempo, né? Como professor também. E uma das questões que eu vou colocar aqui para debate nosso é assim, as universidades, os cursos de psicologia no geral, eu acho que ainda temos que construir mais uma presença da ética dentro do curso, enquanto momentos diferentes do curso. Porque, às vezes, é dado uma disciplina com 30 horas ou com 60 horas para discutir ética e legislação. Então, se não tem alguém preparado com filosofia para discutir a ética do ponto de vista filosófico, a sua historicidade enquanto América Latina, enquanto Brasil, conforme a professora colocou, e parece que fica um discurso muito para discussão, para a prova, depois pegar, sabe, e não tem uma apropriação da ética. Então, assim, algumas questões que ela falou, mas acho que a gente vai trazer para o debate aí, e vamos ver como é que vamos fazer algumas provocações aí. Obrigado. Concordo muito com o que ela falou. Bom dia para todos. Sou de Londrina, certo? Trabalhei muito tempo na UEL, hoje eu trabalho na Unifil, sou coordenadora de curso. Só acho, né, que é uma discussão já antiga, né, que se pega a psicologia clínica como bode expiatório, sabe? Né? Sempre a psicologia clínica sendo vista como algo elitista, e não é bem assim, certo? Né? Eu vejo dentro do serviço de psicologia como nós atendemos crianças violentadas e precisam de um atendimento individual, certo? Né? Tá? E mais, embora muitos países aí que trabalharam dentro do marxismo, né, como ela cita Marx, né, e como, por exemplo, o comunismo de Cuba, que expulsaram na época da Revolução os psicanalistas, certo? Depois eles foram buscar os psicanalistas de volta, tá? Inclusive lá nós temos congressos de psicanálise. Quando eu estava na UEL, veio um psicólogo cubano nos convidar, né, para participar de um congresso lá, e inclusive eles vão fazer a formação deles na Bélgica, no FEM, quer dizer... não dá para fazer essa discriminação entre hemisfério sul e hemisfério norte. Eu entendo a posição dela de fazer também uma psicologia mais regional, eu acho isso muito importante, tá? Vejo, inclusive, que tem trabalhos muito bem feitos atualmente, congressos, inclusive, dentro de uma abordagem junguiana, que trabalha muito dentro da psicologia latino-americana, trabalha muito com uma psicologia indígena, né? Inclusive, quando eu fiz doutorado, eu tive aula com 3 xamãs, certo? Lá na PUC de São Paulo, né? Acho tudo isso muito válido. Mas eu acho que à medida que a gente faz cisões dentro da psicologia, pegando uma parte como bode expiatório, fica muito difícil qualquer movimento. Tá? Bom, eu concordo com a professora, né, no sentido que ela argumenta, né, que a psicologia clínica não pode ser um bode expiatório, porque é um trabalho, é a origem da psicologia. Né? A grande questão, né, que a gente tem que valorizar é que existe outra construção de outras áreas da psicologia, né, que também vão fazendo todo o movimento histórico, que a gente tem que saber como correlacionar dentro dessa formação do aluno. Que a gente não pode limitar, né, de uma formação histórica e única, né, digamos assim. E muitas vezes o aluno vem com esse olhar. Né, então a gente tem que debater com o aluno, né, que a psicologia não é só clínica, ela tem outras áreas de intervenção e que essas outras áreas também pode qualificar esse aluno na formação. E tem esse papel, como a professora destacou, né, essencial, né? A psicologia clínica trabalha com os problemas individuais, a violência, tem um caráter social bastante significativo, que a gente não pode, como se diz no popular, né, jogar a criança, a água e a bacia fora. Né? A gente tem que saber depurar, né, todo um processo de construção do saber, né, e não limitar. Né? A psicologia não está ali para ser limitada, mas para ser expandida em todos os valores que a psicologia vai trazer para a gente. Eu queria só completar que eu também entendo que dentro do serviço escola e a clínica escola, a população tem características muito específicas.
e que a prática clínica precisa ser ressignificada a essas populações. Ela não deve deixar de existir, também concordo que não dá para colocá-la como bode expiatório, mas que as práticas do psicólogo, da psicologia clínica, para essas populações precisam ser repensadas, porque talvez algumas teorias, algumas abordagens, elas não possam ser aplicadas da forma como se pensou sempre o atendimento clínico. Né? A gente observa que quem procura um serviço de psicologia, a característica dessa população é um serviço muito de resolução de problema muito presente no dia a dia, né, de uma coisa mais rápida, e que talvez essa ressignificação das abordagens para atendimento clínico que precisa ser repensada, e que talvez isso venha ao encontro do que a Raquel fala em termos de uma representação social do trabalho do psicólogo diferenciada. Essa fala, Milton, da Tuiuti, essa fala dela me provocou muitos questionamentos. Eu precisaria talvez uma hora para falar e organizar as ideias antes para poder falar tudo que eu gostaria de falar. Me pareceu um discurso muito marxista, muito puxando para a questão social, para a questão que nós vivemos, assim, que eu concordo em partes, né? Mas que me parece que desconsidera uma questão que é importante, que é a questão econômica de quem forma, da universidade. Porque para possibilitar essa formação, a universidade precisa sustentar-se. Né? Evidentemente nós possibilitamos, eu não sei das demais, mas enfim, eu acho que sim, a gente tenta colocar o máximo de possibilidades de formação, inclusive nessa área social. Né? Mas nós temos muitos alunos que nos vêm ou nos procuram buscando uma formação de profissão, para que também se sustentem economicamente. E esse aspecto me parece que ela não coloca, mas isso é uma preocupação e eu acho que isso nós temos que pensar e discutir. Né? Porque nós só conseguimos formar na medida em que nós temos sustentação econômica que possa possibilitar essa formação. Ela fala bastante sobre essa questão de ensinar o aluno a pensar e compreender o mundo, e nós, enquanto ela dizia isso, eu pensava aqui comigo, nós já recebemos um sujeito adulto que já pensa e compreende o mundo. Se cabe a nós fazer cumprir esse papel dessa transformação do aluno, para que ele possa transformar o mundo depois. Porque ao mesmo tempo nós temos uma busca de alguém que quer uma formação de profissão. E que isso me parece que é um conflito. A minha experiência diz que numa sala de aula você tem muitas pessoas mais jovens buscando uma formação de profissão, muitas pessoas mais velhas que já têm até uma condição econômica garantida, que vem dizendo assim, eu quero fazer psicologia para ajudar as pessoas. Então, me coloco também, né, nessa posição de pensar esse conflito que é. Enquanto nós, administradores disto, né, que nós também temos que pensar economicamente, que é um assunto que ela não aborda. E eu gostaria então de que se pensasse, ou de que se trouxesse alguém que pudesse nos falar deste outro aspecto, um aspecto econômico, enquanto nós, como administradores de uma situação em que nós temos que pensar sobre isso, né, e de
de podermos nos sustentar economicamente enquanto nós damos um curso de formação que ela prega ali como pessoas voltadas para o social, né? E que a gente se pergunta assim, será que isso rende economicamente para esse profissional que nós queríamos fazer ou construir? Meu nome é Cláudia, eu sou da FAG de Cascavel, e aí, ouvindo o Milton, fiquei mais inquieta ainda, Milton. Eu fico pensando, né, eu represento uma instituição particular, e também, né, na fala dela dá uma conotação de que as instituições particulares, elas não têm, de repente, condições para algumas coisas ou qualidade em algumas atividades. Eu acho compromisso com isso. Ou compromisso com isso, ótimo, Milton. E aí, eu acho que a gente precisa considerar que hoje as instituições particulares são altamente avaliadas. A gente não se mantém no mercado se nós não temos as boas notas. E para ter boas notas, a gente precisa mobilizar o aluno, não tem uma outra forma de fazer isso. Não tem treino para ENAD, quer dizer, é um desafio que a gente tem, né? Então, como eu disse, se alguém encontrou essa resposta, né, atalhos para conseguir esse sucesso e boas notas no ENAD, enfim, e boas notas, boas avaliações nas comissões do MEC que nós passamos, enfim, que nos conte, porque realmente o trabalho das instituições particulares na psicologia tem sido árduo, porque a gente recebe um aluno, falávamos sobre isso, não é, Milton? A gente recebe um aluno que tem muita gente que critica a forma, né, já que a forma de entrada do aluno, a gente não tem uma seleção do aluno tão criteriosa quanto as instituições públicas, né? Mas, e aí que tá, a gente tem que dar conta dele da mesma forma, com o mesmo compromisso, e ele vindo com todas essas expectativas e certamente sem condições da avaliação do potencial dele para aquele momento. Né? Então, eu vejo que de fato, né, ouvindo a fala da professora, entendo, mas eu acho que nós temos que ver com cuidado também, né, quando a gente fala da instituição particular. Claro, eu sou uma defensora, também represento uma instituição pública, né, mas não trabalho, obviamente represento a psicologia, mas não num curso de psicologia, e vejo sim que o cuidado talvez seja o mesmo. Né? E os problemas talvez sejam muito parecidos. Com relação à profissão, eu concordo muito com o coordenador do IUT, sabe? O aluno entra numa faculdade querendo uma profissão que vai ser o seu ganha-pão, sabe? Então aí eu acho que precisa ter uma mobilização maior dos conselhos, tá? Já que tem todo o interesse, não só dos conselhos, nosso também, de um trabalho social melhor, né, junto aos órgãos que contratam os psicólogos, tá? Por exemplo, prefeituras, sabe, o judiciário parece até que tem um salário razoável, né, mas tem outros lugares que contratam que o salário do psicólogo é terrível, certo? Né? Quer dizer, irrisório, né? Às vezes uma empregada doméstica ganha mais. Não estou desvalorizando a empregada doméstica que deve ganhar bem, né? Mas assim, o quanto que esse profissional, sabe, investiu, né? E de repente não tem um retorno, sabe? Né? Por isso acaba indo para a clínica mesmo, né? Nós temos aqui no Brasil, né? O Brasil é cheio das contradições. Hoje em dia nós estamos extremamente decepcionados, né? Porque se houve aí um governo que assumiu já há 13, 14 anos, que nós esperávamos que fizesse uma mudança, né, no país, que trouxesse mesmo valores morais melhores, uma igualdade social, né, nós vimos que são pessoas sedentas de dinheiro, desesperadas, capitalistas até não poder mais, entende? Porque eu nunca vi tanto desejo de dinheiro na vida, né? E o país está um caos, sabe? Então, para se fazer grandes transformações, nós precisamos recomeçar tudo de novo, sabe? E acho que os conselhos precisam se mobilizar nesse sentido, né, de valorizar, fazer, né, com que os órgãos valorizem a profissão, sabe?
Então, Eunice, bom dia, vim de Foz do Iguaçu. E a realidade, quando ela fala da questão contextualizada, regional, fiquei pensando muito em Foz e a realidade de se viver na tríplice fronteira, onde a gente tem Paraguai e Argentina, e as demandas que vão e vêm, né? E a gente não consegue, às vezes, atender nem a nossa, enfim, e dos nossos vizinhos. Mas também queria pegar a ponte na fala da Cláudia, porque você falou e estava anotado aqui, né? Porque é um incômodo que eu fiquei escutando, e eu falei assim, e o fantasma da nota 5? Né? Eu falei, o que eu faço com ele? Então é um fantasma para mim. E aí eu fiquei pensando assim, a gente tem os conteúdos, né, generalistas, no núcleo comum, a gente tem que dar conta dos específicos, da contextualização, por exemplo, eu vou falar do meu caso específico da Tríplice Fronteira, temos 5 anos só, né? Campos de estágio nós não temos, assim, do jeito que a gente precisaria ter, e aí eu não sei como que é a realidade dos colegas aqui, mas a minha, né, é um tanto quanto precária. Essas limitações todas e como que a gente vai achar esse equilíbrio, né, entre a expectativa da instituição que a gente trabalha, no caso a instituição particular, que precisa se manter, com a expectativa que a gente tem e precisa da formação nossa, correta, direitinho, enfim. Aí ela levantou a questão dos professores juristas, que é outro. Então acho que são problemas, do meu ponto de vista, reais, de limitação, e eu não tenho resposta, e não sei muito o que fazer com isso. Mas me angustia, e aí, enfim, e queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e conhecê-los, enfim, é isso. Obrigada. Agora estou mais tranquilo de falar, porque eu acredito que ela me pegou de surpresa, mas agora eu falo, tá, gente? Gente, assim, eu não sei se eu estou entendendo bem, eu tenho que colocar 2 pontos. Um que debateram tanto agora, que eu só queria confirmar, assim, concordar com a professora Mariângela. Acho que a crítica que a gente tem que fazer não é a clínica enquanto prática, mas certas práticas clínicas. Né? Acho que a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. A outra questão que eu queria, talvez, a gente provocar para o debate, assim, a impressão que eu tenho, que talvez na fala da professora, talvez assim, o entendimento de acordo com a experiência, história e situações e problemas de cada um. Esse tem que ser colocado. Mas o social, acho que tem que ser questionado. Porque assim, parece que o social é coisa de pobre. Eu acho que isso é uma dimensão que a psicologia, acho que ela atropelou a história e a epistemologia. Né? Quem falou que alguém que chega no seu consultório, que tem lá um problema, sofre assédio moral, é um executivo, sofre humilhações, não tem a dimensão social a ser questionada. Então, se nós não tomarmos cuidado, sem que nós queiramos, a gente pode colocar o psicólogo clínico como alienado. Eu acho que não é essa a discussão. A discussão é assim, que nós estejamos preparados em qualquer ambiente para que a questão social esteja presente. Sem desconsiderar os fatores que os colegas colocaram das instituições que sofrem e abruptamente a violência do capital. Né? A gente sabe de casos de algumas instituições, não sei, faz algum tempo, não tem contado, uns 5 anos atrás, que o coordenador era mandado embora porque seus alunos não ficavam na instituição. É como se a responsabilidade da permanência ou não do aluno na academia era uma questão de gestão local e não da instituição como um todo. A instituição também sacaneia os coordenadores, sacaneia professores, não é fácil. Eu já participei há quase 15 anos em instituição privada, hoje estou numa pública. Isso não quer dizer que a pública seja melhor, cada um com seus problemas. Talvez a gente tenha que tomar atento aqui, assim, o que é o social na psicologia enquanto na dimensão de prática, seja a clínica ou outros espaços. Por exemplo, estou com a clínica do trabalho. Chega um trabalhador lá, se eu não conhecer sobre legislação, porque às vezes o psicólogo também fica muito numa leitura da psicologia, como se o mundo, né, a economia, as questões, foi avaliado, foi essa bendita, desculpa a raiva aí, a CLT, a previdência que está em jogo, tudo isso circula pessoas em diferentes esferas de salário e condição de vida. Tem gente que ganha 10 mil, mas é da CLT, daqui a pouco trabalha 12, 13 horas por dia, mas é da CLT também. Então, assim, me parece que, respeitando e entendo a crítica de vocês, que eu acho que é fundamental, isso mexe cotidianamente, mas talvez assim, para que essas coisas apareçam, eu tenho que também estar preparado assim, o que é o social na psicologia enquanto uma dimensão de vida? A ética, ela perpassa para as questões sociais, inclusive de respeitar essas diferenças. Então, assim, se eu vou colocar alguma coisa que na fala de vocês me chamou a atenção, é decidir para nós pensarmos assim, que é importante a questão econômica, eu acho que isso é fundamental, senão as instituições não sobrevivem. A gente sabe que a avaliação aí ela violenta as instituições com essa busca de avaliação. É uma violência diária, que a gente tem que trabalhar em função disso.
E isso agride, porque além disso tem que garantir qualidade. Então você tem que fazer N situações que muitas vezes, aqui eu não sei a situação de cada um, vocês são abandonados na própria instituição para isso. Quando acontece, a culpa recai em quem não faz. Então, assim, me parece que a dimensão social, ela tem que ser clara. O que é o social na psicologia? E a opção política por determinados grupos em processo de marginalização, que é uma outra discussão. Acho que a Silvia Lange já trazia bem isso, né? Toda a psicologia social, mas há uma especificidade que é o quê? É um contrato, é um acordo político que a psicologia também tem que dar olhares às pessoas em processo de marginalização e exclusão, sem discutir que outros também não sofram uma questão social. Isso me chamou a atenção essa... Bom dia a todos, eu sou Débora, aqui de Curitiba mesmo, e, assim, tenho um pouquinho de paciência porque são muitas ideias, então eu vou tentar organizá-las. Eu estou na linha do professor Milton, é Milton, né? Aqui da Tuiuti. Então, algumas coisas que eu pensei e que eu gostaria de dizer. Eu sou clínica, 100% clínica, absolutamente clínica, e foi na clínica que eu me desalienei. Então, por que eu estou começando por aí? Porque a gente começa pela formação da gente, desde o lugar da gente, né? E eu vou dizer para vocês que eu acho que a gente tem que começar a pensar a questão da formação, que é o motivo dessa reunião, onde juntam os 3 grandes polos, né? O serviço escola, a gestão de curso, a disciplina de ética, para a gente pensar o que nós, na formação, a partir do que ela nos inquietou na fala dela, o que nós podemos fazer para possibilitar uma formação desalienada. E aí eu só vejo um caminho, é juntar a questão da reflexão, isso que ela chamou a atenção, de professores mais críticos, de professores que deem um jeito de dialogar mais entre si, que é uma coisa que a gente na nossa instituição tenta encontrar isso, um jeito de fazer com que essas diferenças dialoguem. Então, é a base do professor, nessa reunião, se conversando, trocando informações, para primeiro o professor se desalienar, para daí pedir uma coisa que ela falou, que eu me identifiquei na hora do que a gente tem que fazer com o aluno, que ela chamou de explorar o conhecimento. E eu acho que a gente explora o conhecimento juntando um pensar, que eu estou de pleno acordo quando ela chamou a atenção de uma psicologia que às vezes ainda cai no senso comum, e cai, pessoal, todos aqui têm que vestir a carapuça e dizer, é verdade, isso acontece na nossa profissão. Então, para sair disso, um posicionamento muito crítico, desalienante, teórico, conceitual, né, do que é possível dentro de cada especialidade da psicologia fazer, somado com a prática profissional. Então, não dá para desarticular dos serviços escolas e das entidades. Outro dia eu conversava com a professora Rosângela, a vice-presidente, e dizia, Rosângela, eu vejo que o CRT tem que ser também um parceiro em cuidar dessa formação, e não só um parceiro de ficar policiando. Ela me disse que eles estão discutindo isso, ok, pessoal? Então, isso está acontecendo internamente. Mas de a gente entender que essa parceria de instituição de ensino com entidade de classe não pode mais ser dissociada, a professora Raquel foi bem otimista, dizendo que ela já vê que essa dicotomia praticamente desapareceu, mas eu acho que a gente não pode descartar, porque se vocês perguntarem como que eu, uma clínica típica, fui me desalienando, foi por causa dos estudos e foi por causa da prática, porque de repente estava eu lá atendendo SUS, e estava atendendo consultório, classe média alta, e SUS, os 2 grandes extremos, né? Foi nesse diálogo e no senso crítico e numa inquietação interna que a gente observa em vários aqui que já falaram, foi assim que de alguma forma a gente pode contribuir para a psicologia andar. Esse discurso de essa teoria agora vale mais do que aquela outra, isso me parece ultrapassado. Acho que cada um descobriu coisas que agora a gente precisa juntar para poder contribuir. Então, minha expectativa para o nosso dia de hoje, especialmente vou estar trabalhando mais diretamente com a professora Mariângela, né, é que a gente possa encontrar algumas ações um pouco mais práticas do que nós vamos levar lá para as nossas instituições e fazermos. Obrigada. Bom dia a todos, eu sou a Adriane, não sou da graduação, tenho uma empresa
trabalho com avaliações psicológicas e, dentre os meus trabalhos, ofereço cursos também a profissionais ou estudantes de psicologia. Recebo os graduados, pós-graduados, mestres, que vêm fazer cursos para se especializar numa área específica dentro da avaliação psicológica. E compartilho do desespero da Maria Ângela, né, ao ver questões básicas e fundamentais sendo postas como questões absurdas, que eu comentei ontem na nossa reunião da avaliação, de pessoas que estão fazendo pós-graduação em avaliação e perguntar assim, mas por que eu não posso aplicar no meu filho, fazer uma avaliação no meu filho, né? E aí eu paro e penso, meu Deus, eu vou começar do zero com as pessoas, né? Professora no curso de porte de arma, como é que eu faço entrevista? Eu não sei fazer entrevista. Eu paro e penso, meu Deus, você passou 5 anos numa graduação e você não sabe fazer entrevista, né? Eu faço astrologia, eu faço mapa astral com o meu cliente junto na clínica. Me fale mais sobre isso, né? Não, mas ele não sabe o que eu faço. Ele tá piorando a sua informação. E aí, dentro das... Eu estou hoje como colaboradora, junto com o professor Milton, na comissão de ética, e eu fico mais desesperada cada vez mais ao ver que os casos que chegam para nós são terrivelmente assustadores, os danos que os psicólogos estão causando nas suas práticas em qualquer contexto, né, no trânsito, na clínica, onde quer que seja, e o quanto os psicólogos não refletem sobre as suas ações, né? Então, eu fico aqui pensando, e já discutimos isso na jornada de avaliação psicológica, o quanto que nós conseguimos realmente, dentro de uns 5 anos de graduação, que é um período extremamente curto, e mesmo num tempo de pós-graduação, tentar criar ou desenvolver uma ética profissional em alguém que não tem nenhuma referência ética pessoal, ou tem uma referência ética pessoal totalmente distorcida e totalmente pessoal, né, no sentido além da moral. Então eu fico refletindo se nós temos essa condição dentro da formação, né, e percebo que muitos alunos que vão embora mesmo da Qualitá vão continuar com um pensamento completamente torto a respeito das suas práticas. E mesmo depois dos processos éticos, mesmo depois de penalizados, ao final das audiências de instrução, que a gente vê a pessoa sair numa postura completamente arrogante, desprezando o conselho, né, e não reconhecendo as suas práticas totalmente inadequadas. Então eu fico pensando se é que nós damos conta disso, né? Fica uma reflexão aqui que eu quero só compartilhar com vocês, de fazer alguma mudança comportamental efetiva nos alunos, né? Essa é uma questão. Obrigada. Meu nome é Carla, eu coordeno o curso de psicologia na FADEP em Pato Branco. Então eu estou numa realidade um pouquinho diferente, né? Numa cidade pequena, 80 mil habitantes, e a minha inquietação, que é algo que a gente vive há um tempo lá no curso, com relação a essa questão do papel social da psicologia. Como nós estamos numa cidade pequena, a nossa inserção é muito, talvez seja mais fácil, né? O nosso acesso a, enfim, a algumas possibilidades de intervenção e de estágio, né? A demanda acaba sendo, enfim, a nossa inserção acaba sendo mais possível. E com essa população de alto risco social, a nossa inquietação com relação à prática, principalmente do nosso estagiário, né, é que na medida em que a gente faz a prática social, em que a gente vai no contexto social, a gente mexe com esse, né, a gente vai mexer com o contexto, né? Então, trabalhando o projeto de vida das crianças nas escolas, trabalhando, né, através do SUAS, enfim, trabalhando as comunidades. E o que a gente tem visto é que na medida em que se trabalha isso, a gente tem um retorno, enfim, desse contexto que muitas vezes a gente não consegue garantir a segurança,
do estagiário que está fazendo aquela intervenção, né? Porque, enfim, vai mexer com tráfico de drogas, vai mexer, né, com alguns sistemas, e a própria segurança pública não nos dá um suporte para isso, né? O retorno é melhor vocês saírem daí, né? Então, melhor vocês pararem com esse estágio. Então, na medida em que uma das minhas inquietações, né, acho que além também das questões das instituições privadas, né, que eu concordo com os colegas que trouxeram isso, mas nós tivemos, essa é uma outra inquietação que eu queria dividir com vocês, né, dessa dificuldade em fazer algumas, até colocar o estagiário nessas intervenções sociais e de às vezes precisar retirá-lo no meio de um processo, no meio de uma intervenção, porque a gente não consegue garantir a segurança dele mesmo, né? Bom dia a todos. Meu nome é José, eu trabalho na Faculdade de Dom Bosco. Eu gostaria de colocar uma situação que sou solidária e estou engrossando a pila dos desesperados também. Só para situar. Desesperado por quê? Porque hoje eu vejo que é um momento histórico em que nós estamos sendo convocados para refletirmos sobre demandas, sobre determinadas situações que até então a psicologia supostamente, entre aspas, ela conseguia dar conta. Então hoje quando nós nos sentimos diante, nos confrontando, por exemplo, a questão da migração, com os desastres ecológicos, um índice altíssimo de violência, com a ausência de ética nos contextos políticos e econômicos, a gente fica desarmados, né? Ou seja, o que nós contamos efetivamente em termos de subsídios teóricos para darmos e possibilitarmos uma sustentação na formação do nosso aluno. Essa é uma inquietação que eu trago e vou deixar aí lançada para o debate. Cara, deixa eu aproveitar aqui, um aluno seu, Luciano Coppi, fiz uma pergunta para nós por internet, uma colocação, na verdade. Luciano, obrigado pela contribuição. Então ele diz assim: a falta de professores profissionais dispostos a lecionar em cidades de porte médio menor, ou mesmo até a maneira como a grade curricular é montada, muitas vezes sem a participação dos alunos, é tema que também preocupa em nossa formação, visto não poder aprofundar todas as abordagens, não permitindo ao aluno vislumbrar todas as possibilidades do curso, limitando o conhecimento àquela vertente trabalhada pelo quadro de professores. Infelizmente, nem todos os graduandos procuram, após a faculdade, ampliar essa visão, limitando dessa forma, penso eu, essa massa de profissionais recém-formados. Claro que muita dessa responsabilidade de buscar o conhecimento é do aluno, graduando, mas quando nos preocupamos com a formação do psicólogo, entendendo ser dever tentarmos alcançar todas as alternativas possíveis com o objetivo de proporcionar a melhor formação possível. Então, vocês viram, os alunos são preocupados também em relação a essa participação, né? Eu só queria aproveitar e fazer um comentário, porque a angústia está com todos nós, né? Eu acho que a gente vai sentindo, à medida que cada um vai colocando uma coisa, você vai, logicamente, refletindo um pouquinho. Mas eu, de certa forma, com a fala da Raquel e com algumas colocações aqui, a gente pensa, eu pelo menos estou pensando assim, eu acho que está no momento da gente dar sabe, nós estamos estacionados num determinado patamar de psicologia, na linha de formação. Eu acho que nós estamos fazendo o melhor da nossa parte, tentando fazer isso de forma guerreira, né? Tentando trazer essas questões, temos diretrizes curriculares, enfim, tudo isso massacrando a gente para que a gente vá para cá ou para lá, enfim, ache as alternativas. Mas o que eu acho importante é assim, nós realmente, um momento de discussão, e de a gente refletir se não está na hora de dar um passo para cima e levar um pouquinho mais esse tipo de relação que a gente tem hoje com a psicologia, sabe? Eu acho que de repente, sei lá, eu comecei a pensar, poxa, está no momento, de repente, porque a sociedade está clamando por um monte de coisa, né? E a gente está ali praticamente com a corda no pescoço, tentando equilibrar esse monte de situação, né? Como o próprio Milton colocou, a questão da dificuldade da formação, a questão do próprio papel psicólogo, a questão do respeito à psicologia, enfim, essa problemática que está no nosso meio, né? Eu acho que realmente o momento está super 10 para nós, sabe? Eu acho que
a gente realmente começar a criar esse coletivo, né, de tentar realmente levantar essa possibilidade num nível diferenciado, para que a gente possa ver realmente as ideias sociais, ideias do trabalho, enfim, todas as questões que a gente tem de dificuldade, a gente possa realmente levar isso para um nível de discussão mais ampliado e, de repente, seja essa grande dificuldade que nós estamos tendo. Nós não estamos conseguindo pôr a cabeça de repente para fora, não estamos, sabe, tentando enxergar essas outras, porque não dá tempo, né? As cobranças e situações aí que a gente tem vivido realmente são muito complicadas, né? Então eu acho que é o momento da gente refletir. É que só aproveitando, eu acho que foi um bom exemplo prático para a gente pensar nessa hora, usar essa situação dos estagiários terem que sair, que é bastante constrangedora, sem dúvida, mas usar para aprender a pensar e compreender o mundo e explorar o conhecimento já produzido pela psicologia para pensar nessa situação. Eu acho que só assim a gente vai conseguir transformar, gente, senão a gente começa a fantasiar de inventar uma roda, que a roda já está inventada e a gente só tem que pensar como fazer essa roda rodar com essas novas exigências sociais que a gente tem aí, que isso eu achei bem importante da fala da professora Raquel. A gente não pensa sobre política e acho que com certeza ela não está falando de partido político. Ela está falando em política, eu acho que de Platão, imagino, né? Então acho que é melhor a gente começar a resgatar isso e dar esse salto. Eu adorei muito a sua ideia, professor Rafael, de acho que fazer um documento e mandar para frente, né? Senão a gente fica desesperado, Maria Ângela, paralisa, né? E a gente tem munição. O que eu estou assim, empenhada em insistir nesse dia, assim, gente, a gente tem munição, temos recursos. E na verdade, quando eu falei do desespero, no sentido assim, que eu acho que o que a Raquel trouxe é exatamente para que a gente não seja engolido por isso que no dia a dia a gente percebe dentro das instituições. E se a gente quer qualidade, às vezes, a minha aflição é assim, como que eu vou colocar qualidade numa situação em que eu tenho uma determinada carga horária para colocar para o professor, e às vezes tem professor que não é especialista naquela disciplina e ele precisa completar a carga horária dele e ele precisa pegar aquela disciplina, né? E isso é uma realidade de todo mundo, né? Então assim, mas que a gente tem que estar o tempo inteiro desconfortável para não ser engolido por isso, né? Porque senão nós vamos aceitar. Eu penso que eu entendo o que o Milton fala no sentido de que ela traz uma situação assim, talvez distante da nossa realidade de instituição particular, né? Ela está numa instituição pública, e uma PUC de Campinas, que sempre favoreceu a pesquisa, a interlocução entre os professores, né? Então o trabalho que ela faz, eu conheço a Raquel, o trabalho que ela faz na educação já há mais de 20 anos, e ela sempre teve essa possibilidade, junto com a Solange Veste, lá elas sempre desenvolveram, né, e é uma situação diferente, mas eu penso que para que a gente possa se movimentar um pouquinho e tentar chegar ao razoável dentro da realidade que a gente tem. A colega da Qualitar, não é? Estava colocando a questão das avaliações e tudo, e eu fiquei pensando em problemas, enfim, que a gente tem até nas avaliações de trânsito e tudo mais, todos os processos de ética, enfim. Aí eu estava aqui refletindo assim, enfim, qual dentro da formação, essas coisas que ocorrem depois, se isso é uma falha, e eu não vou acusar nem um lado nem outro, porque eu acho que é uma reflexão maior, né? Mas vou falar assim, se é uma falha da formação, até que ponto é isso, e depois uma falha do próprio indivíduo, né? E o percentual aqui, enfim, a gente pode viajar nessa discussão. Acho que as duas coisas estão envolvidas, porque eu vejo que tem egressos nossos que tem falas assim como você trouxe, eu falo, aonde que ele aprendeu isso? Porque isso não foi dito em sala. E eu digo isso porque eu coordeno o curso e ele ficou aqui comigo. Então, esse aqui eu garanto, onde essa criatura falou, né, escutou e agora faz essa prática.
Então aqui é um universo que a gente precisava pensar. E aí uma outra angústia que eu trago é assim, a gente tem o problema da evasão, e as instituições, claro, que tem essa pressão em cima da gente, e a gente tem uma outra pressão que o meu curso de psicologia, ele sofreu o primeiro processo recentemente, porque reprovamos aluno. Então assim, eu não posso reprovar aluno. Felizmente, na instituição que eu trabalho, eu não tenho a pressão da direção de manter aluno, eu posso reprovar. Posso reprovar quantos eu quiser. Né? Felizmente. Mas é uma realidade, assim, então também não estou massacrando as instituições, por favor me entendam que aqui eu acho que a gente tem uma série de problemas e atores que a gente precisa olhar cada lado deles, né? E acho também que a gente tem que respeitar, sou de uma instituição particular, pago o meu salário e eu respeito, mas enfim, é uma equação difícil, a nossa profissão é complexa, o nosso fazer é complexo e essas variáveis aí são as coisas para a gente pensar. Não sei, queria pegar o gancho dela aí, isso que me veio na cabeça. Eu queria retomar um pouquinho a fala do aluno da Carola, mais a complementação do Rafael, Mariângela, e poder falar assim, também o discurso da Raquel, quando ela vai falar sobre qual é o papel da instituição na formação desse aluno, né? De ensiná-lo a explorar conhecimento, aprender a questionar e duvidar do conhecimento, porque esse aluno diz assim, que o curso, a faculdade que ele frequenta, não lhe dá todas as possibilidades. Respondendo, ou tentando responder esse aluno, aqui nós temos as instituições, muitas das instituições do Paraná inteiro, e talvez se nós somarmos o que essas instituições fornecem como formação, nós não cheguemos a abranger as linhas ou aquilo que a psicologia oferece como possibilidade. Então talvez, não sei, mas pensando sobre qual é o papel da instituição como formadora, talvez nós pudéssemos pensar que o nosso papel é dar a base comum a todas elas, né? Porque elas são ramificações, porque por mais que nós tentemos, nós não vamos dar conta da psicologia como um todo. É preciso que depois o aluno vá buscar, porque como a Raquel falou, a formação não é completa, né? Quem sabe o futuro das instituições de ensino vai ser tornar-se especializadas em algumas áreas, né? A minha instituição vai oferecer psicologia comportamental do início ao fim, 5 anos. E talvez ainda assim não dê conta disso. Outra vai formar psicanalistas do 1º ao 5º ano, para tentar especializar-se, quem sabe, não sei se não é esse o futuro da formação que as instituições podem oferecer. Bom, eu vou falar 2 coisas agora. Eu vou falar também a respeito do que ele acabou de dizer. Uma é a minha ansiedade mesmo com relação ao profissional, né, a colocá-lo no mercado de trabalho. Né? Nós temos aí uma regulamentação, né, feita pelo Requião há muito tempo, sobre colocar psicólogos escolares nas escolas, e até hoje isso não aconteceu. Extremamente importante que a gente vá atrás dos políticos e faça acontecer, né? Sabe? Outro problema é com relação a usar o estagiário e não contratar o profissional. É um outro problema seríssimo, né? Que acontece e que a gente vê aí acontecendo constantemente, certo? Né? Aliás, eu só deixo o estagiário fazer o estágio se tiver um profissional lá, porque senão não vai fazer, né? Porque senão eles vão substituir mesmo, né? Essa é uma ansiedade minha, uma inquietação, e como eu estou diante do conselho, né, eu peço ajuda nesse sentido. Outra coisa foi com o que o professor falou. Eu acho que ele vai na contramão, desculpa aí, né, daquilo que está nas diretrizes. Nas diretrizes fala que nós temos que ensinar as múltiplas abordagens. E acho isso essencial. É lógico que a gente não vai dar conta de tudo, mas é um curso de graduação.
Ele tem que saber o que fala o humanismo, o que fala o existencialismo, o que fala a psicanálise, o que fala a psicologia analítica, o que fala o comportamental, o que fala o cognitivista, pelo menos. Depois ele vai dar continuidade às questões dele, aquilo que ele quer e tudo mais. Senão ele não tem nem condições de escolha, sabe? E nem de ver que o homem pode ser entendido de diversas formas, sabe? Né? Eu fico assim, doída quando eu escuto esse tipo de coisa, porque eu fiz um curso na época da ditadura que foi inteirinho comportamental. E me senti extremamente roubada por isso, entende? Depois, não contra o comportamental, tá? Não é isso. Mas é ver uma única vertente. Isso é absurdo, entende? Né? Isso não forma psicólogo coisa nenhuma, né? Sabe? Aí depois, no 5º ano, que eu fui atrás de fazer especialização em transacional, especialização em psicodrama, em psicanálise infantil de adolescente, mestrado e doutorado na área de clínica, que foi a área que eu sempre quis, dentro aí da psicanálise, mas foi uma escolha minha, entende? Né? O aluno tem direito de conhecer todas as abordagens. Acho que as diretrizes estão muito claras nisso e tem que ser assim. Tá? Eu participo também dessas inquietações em alguns lugares também, né? Como professor, como conselheiro do conselho, e também, por um lado, um tanto quanto na formação do aluno e na convivência com o aluno. Então, eu estou pensando sobre diversas óticas. Primeiro, o quanto foi importante esse trabalho trazido pela professora Raquel, que promove essa inquietação, e a gente consegue ver o que ela traz para a gente de diferentes lugares, né? Da instituição pública, da instituição privada, e nós enquanto também conselho de classe. E aí a gente pode pensar em diversas situações em que o conselho não se encontra mais há bastante tempo, que somente ser alguém que questiona, que vai punir, né? A nossa intenção justamente em trazer a esse convívio é poder estabelecer, juntamente com as IEPs, as possibilidades, né, de transformação e de amplificação desse sistema todo. Eu coordeno a Comissão de Psicologia Escolar Educacional aqui no Conselho, então a gente tem algumas práticas como essa do Requião, que emitiu uma lei sem dotação orçamentária. Existe uma lei para inglês ver, mas não tem dotação orçamentária para trabalhar. Então, dentro da comissão é algo que também incomoda a gente, que a gente vai buscar. No COMP, de mais ou menos uns 4 anos, o próprio conselho aqui, que eu era coordenador também, a gente trabalhou com assinaturas de centenas e centenas de professores, para que a gente pudesse trabalhar de uma forma mais coesa, solicitando essa implementação orçamentária. E também, ainda na comissão, é uma intenção bastante presente para nós. Uma outra condição é olhar o que está sendo colocado hoje no viés da psicologia escolar educacional. A gente não consegue trabalhar uma demanda sem pensar no aluno, que vai ser um profissional, sem pensar nos professores, que são os formadores, os gestores educacionais, a família e a comunidade. Então, se nós não pensarmos em como alterar a psicologia em todos esses parâmetros, que seja através de um documento que vá provocar, eu acho que a gente vai deixar algum lado aí meio sem um olhar que pode ser desenvolvido. Então, que numa edição de algum documento ou alguma coisa assim, a gente possa pensar. Dentro de uma prática clínica na faculdade, na clínica escola, eu tenho um pouco de experiência no psicodiagnóstico, o quanto que a sociedade nos requisita para dar um atendimento, né, a pessoas que não têm por onde procurar. A diferença está entre dar um diagnóstico e fazer um aconselhamento para a família. Aí estão as duas abordagens. Nós trabalhamos clinicamente, mas ouvimos a sociedade e a família dentro daquilo que ela pode ser ajudada. Um aconselhamento é terapêutico. Então, acho que promover dentro da universidade, das IES, essa noção do que é que então a gente pode fazer para acolher esses diversos núcleos, né, onde há uma emergência da sociedade muito grande na busca desse atendimento,
e também a necessidade de formar os profissionais clínicos, porque tem demanda clínica também, além de outras condições que a gente tem trabalhado, emergências e desastres, que é uma área nova da psicologia. Então, acho que fomentar essas práticas dentro das IES, né, eu acho que é primordial para nós nesse momento. Obrigado. Eu gostaria de pegar assim, um contexto assim, da própria discussão política, né, que a professora Raquel trouxe ali. Por exemplo, a implementação dos CAPs, da luta antimanicomial, de todo o movimento. Veja assim, foi nos anos 70 ali, um movimento bastante intenso para tentar o reconhecimento de que o psicólogo seja alguém que vai trabalhar com a saúde mental, empoderando os indivíduos, rompendo com a estigmatização da pessoa nos seus estados de loucura, por exemplo. E essa luta política fez com que houvesse um reconhecimento e a própria construção dos CAPs, né? Onde o psicólogo tem garantido a sua função lá dentro. Daí quando a gente faz a discussão em termos da academia, esse olhar social, educacional, jurídico, etc. e tal, a gente percebe que psicólogos são formados e vão atuar no CAPs. E muitas vezes o psicólogo que está lá no CAPs não sabe nem o que é luta antimanicomial. Não sabe qual é a função dele em termos de trabalho lá dentro. E muitas vezes ele vai fazer aquilo que ele acha que ele deve fazer, ou que os outros fazem. Então a gente muitas vezes se fragiliza dentro do processo da academia, no sentido de discussões mais aprimoradas, como a professora Raquel disse ali. Tem uma disciplina lá, psicologia comunitária, a gente dá lá 40 horas de disciplina, faz o que a ementa lá do curso tem que ter, o currículo tem que trabalhar, mas a gente não faz uma formação para que o aluno tenha essa criticidade, tenha esse olhar histórico, tenha esse olhar do empoderamento do indivíduo, pegando esse exemplo da luta antimanicomial. Por outro lado, a sociedade, à medida que percebe que o psicólogo tem desconhecimento, como que a sociedade vai valorizar o trabalho de qualidade dele? Daí a gente entra numa outra seara, que é a condição socioeconômica. Então, o psicólogo vai trabalhar na área social, vou trabalhar lá porque eu não tenho lugar para ele. Enquanto eu puder, eu estou lá. O que eu quero? Eu quero trabalhar em outra área, que é a área do meu interesse. Então, muitas vezes, o psicólogo não se empodera também do conhecimento para a valoração profissional. Então, por exemplo, essa questão do psicólogo escolar. Desde antes de eu entrar na faculdade, eu já ouvia falar que era importante ter psicólogo escolar. Né? Já faz mais de 25 anos que eu estou formado e a gente não tem psicólogo na rede pública. Por quê? Porque o psicólogo também não dá o devido valor em termos da sua formação. E a formação, por exemplo, em psicologia social, psicologia escolar, psicologia do esporte ou outras áreas novas, elas ficam num segundo plano. E a gente também precisa, né, desses debates, dessas discussões, para que haja empoderamento e reconhecimento que o psicólogo tem qualidade nas diferentes áreas que ele tem atuado. Mais alguém depois do Milton quer falar? Já é meio-dia. Exato. Não, só por isso, porque a gente solta aí para a gente cumprir o nosso horário, né? Só rapidamente. Não, tá bom, como você fala. Para que a gente não deixe passar e que a gente possa pensar também, mas nós temos notícias circulando por aí de cursos das áreas de saúde completamente à distância. Eu acho que isso é um assunto que nós também precisamos trazer à tona e poder falar sobre isso. Eu acho que assim, só para a gente seguir realmente o nosso horário, né? Nós tínhamos definido que meio-dia a gente encerraria esse primeiro bloco, né? E depois, à tarde, nós vamos fazer daí as conversas mais situacionais, né? Com os professores de ética, com os responsáveis técnicos de clínica e com os coordenadores de curso, né? Eu só queria, para encerrar a nossa colocação, que a gente já, não sei se por causa do DNA meu, a gente já viveu alguma história aqui dentro da psicologia. E a gente vai vendo, e na medida que vai se falando, a gente vai recordando as coisas, né? E a gente está vivendo um momento histórico agora. Estamos discutindo uma série de coisas que de repente pode surgir aqui uma reivindicação, alguma coisa do gênero. Mas quando você falou ali, Nelson, da lei, né? Eu vivi nessa época. Nós que fomos lá no gabinete do Requião, tem que ter uma lei para isso, né? Evidentemente, politicamente, o que eles fizeram, deram um judô em nós, né? Porque a gente conseguiu a aprovação da lei, maravilha e tal, fantástico. Só que esqueceu de dar um orçamento bem, né? Então nós ficamos todos contentes no conselho, conseguimos uma vitória. Que vitória, né? Levou um H do cara, né? Então
temos que realmente continuar lutando. Lembro de um outro momento que nós, dentro desse movimento que a gente está aqui, né, de fórum, a gente tinha um problema muito sério acontecendo nas instituições, que era a questão do estagiário. Não tinha nenhuma proteção estagiária. A gente viveu essa era. Né? Alguns talvez até se lembram, lógico que são todos bem mais jovens do que eu, mas enfim. A gente lembrar essa questão, gente, o estagiário trabalhava 8 horas por dia. Não tinha nada de proteção estagiária. Daí nós nos reunimos aqui e o que acontecia? A empresa vinha por lá para a minha instituição e dizia não. Aí ele ia para outra instituição, infelizmente, pela pressão existente na instituição, tinha que dizer sim. E aí, evidentemente, abria a porta de novo. Então nós nos reunimos, fizemos um fórum de discussão, montamos uma cartilha na época, falando a mesma linguagem para todo mundo, e começamos aí a fazer uma primeira rede de proteção à questão do estagiário de psicologia. Depois, um ano depois, veio a lei do estagiário, que daí, logicamente, regulamentou tudo. Mas eu digo assim, tem tanta coisa aí acontecendo, que eu acho que realmente a gente precisa pensar junto, no coletivo, né, para a gente poder realmente, de repente, sei lá, reivindicar algo, né, a gente sair com mais angústia ainda. Não, é brincadeira. Mas é isso aí, gente. Eu queria agradecer a todos, né, nesse primeiro bloco. Não percam, às 14 horas, a gente vai iniciar aí as discussões, como eu disse, específicas, né? E vamos lá, gente. Bom almoço, bom intervalo.